alguém a ter prazer em matar? Sede de vingança? Crueldade? Ou loucura? Será que é possível identificar um psicopata? Ou eles parecem pessoas comuns? Como age um maníaco? Vamos em busca de respostas. Daqui a pouco nós vamos embarcar aqui em São Paulo com destino a São Luís, no Maranhão. Em uma cadeia que fica ali perto, nós vamos entrevistar Francisco das Chagas Rodrigues Brito. Ele é acusado de matar mais de 40 garotos. Os crimes foram praticados em Altamira, no Pará, e na região metropolitana de São Luís, onde também nós vamos conversar com as mães de algumas das vítimas. Vamos embarcar. Chegamos em São Luís do Maranhão na hora do almoço, mas temos que nos apressar. Agora nós estamos perto de Francisco das Chagas. Ele está na penitenciária São Luís, que fica na localidade de Pedrinhas. Eu vou ter que pegar a BR-153 e lá na altura do quilômetro 14 é que fica a penitenciária. Me disseram que é fácil chegar lá, é bem na beira da estrada. Depois de meia hora na estrada, finalmente chegamos. A penitenciária de São Luís é de segurança máxima. Aqui estão presos os homens mais perigosos do estado do Maranhão. O supervisor da prisão explica que Francisco dará entrevista numa sala da unidade. Não quer ser visto atrás das grades. Francisco entra na sala com uma Bíblia nas mãos. Finalmente, ficamos cara a cara com o assassino. À primeira vista, a figura do homem franzino e dócil surpreende. Será que alguém tão frágil é capaz de estuprar e matar crianças? O que se passa na mente de Francisco? A justiça do Maranhão me fez um monstro para a sociedade. Bode expiatório ou monstro? Quem é Francisco das Chagas? Chagas é um psicopata e, portanto, pela psicopatia dele, ele reage com respostas inteligentes para esconder o lado instintivo dele, que é o lado adormecido, é o lado monstro dele. – 42 meninos, entre 4 e 15 anos de idade. Este foi o número de vítimas de Francisco das Chagas de 1989 a 2003, no Maranhão e no Pará. O jeito de atrair as vítimas era sempre o mesmo. Ele puxava a conversa com a criança e a convidava para pegar frutas ou caçar passarinhos. Olha só, quer ver? Você pega aqui assim. Aí você mira, olha aqui assim e atira, ó. Puxa bem, tem. Viu? Quer tentar? Quer. Ó, tenta aqui, segura. Mira bem. Vamos ver se... Ah, mais ou menos. Quer tentar de novo? Aham. Ó, mas lá embaixo tem um monte de passarinho. Você não quer tentar lá? Vamos levar umas pedrinhas? Quando entrava na mata fechada, começava o ritual macabro. Aqui, ó. Tenta acertar aquele passarinho lá. Mira bem. Chagas matava a vítima. Depois, a emasculava. Retirava os órgãos genitais. Em seguida, decepava partes do corpo e levava com ele como troféu. Podia ser um dedo ou uma orelha. Em alguns casos, estuprava as crianças e há suspeitas de que tenha comido partes de algumas. O caso ficou conhecido como os meninos emasculados. Todo assassino em série, ele tem uma assinatura, que é só dele, que ele coloca uma questão psicológica dele nessas assinaturas, e ele tem, muitas vezes, um troféu que ele leva com ele. No caso do Chagas, a assinatura dele era a emasculação, todas as vítimas dele foram emasculadas. O que você acha de uma criança, um garoto como esse, pois 12, 13, 14, a maior parte dos casos,
Eles eram mortos por asfixia, não é isso? Eu não posso lhe afirmar Estrangulados por asfixia e, posteriormente, inclusive, órgãos genitais cortados, né? O que o senhor acha disso? Eu não posso lhe afirmar isso aí porque eu não acho nada. O que o senhor acha de alguém que faz uma coisa desse tipo? Eu não acho nada. Porque, o senhor não acha nada de uma pessoa que tem coragem de fazer isso? Primeiro, que escuta bem. Não, eu queria saber você está distorcendo a palavra que nós estamos conversando. Não, eu quero saber o que o senhor acha de uma pessoa que tem coragem de fazer isso. Pegar um garoto, 12, 13, 14 anos, cortar o pênis, enfim, machucar os órgãos sexuais. O que você pensa de uma pessoa desse tipo? Eu vou dizer aqui com toda sinceridade o que é que eu acho. Eu acho que a pessoa que faz isso, ele não é uma pessoa normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Eu estou falando isso porque não é porque eu estou sendo acusado de ter feito isso, mas eu não fiz. Em 2003, quando foi preso como suspeito pela morte de Jonathan Silva Vieira, de 15 anos, Chagas negou o envolvimento no crime. Mas a polícia apresentou provas científicas que confirmavam a culpa do mecânico de bicicletas. Francisco das Chagas resolveu confessar e abriu um baú de horrores. Tivemos acesso exclusivo a um vídeo feito pelos investigadores na época dos crimes. Chagas revela com detalhes como matou os 42 meninos. Quem que botou desse menino? Fui capaz dele. Tem mais? Com quem que tu capou ele? Canivete. Canivete? Hoje, 6 anos depois de ser preso, Francisco nega envolvimento em todos os assassinatos. Passados os anos, você está tentando dizer que não confessou, que não fez. Não passou. A sensação é essa, que você está tentando enganar a gente, entendeu? Desculpa eu ser sincero, você nunca matou ninguém. Eu nunca matei ninguém na minha vida, senhor. Nunca matei ninguém na minha vida. Você me fala aqui abertamente, eu nunca matei ninguém na minha vida. Tu matou esse menino como? Tu empurrou ele? Colocou o sangue do menino? Foi botado. Foi. Colocou o sangue do menino lá e abriu o negócio dele? Foi. O sangue dele foi colhido da mão esquerda dele. Tu cortou a mão? Não. Como foi que tu colheu a mão esquerda? Cortou a mão? Foi só cortado só um pouquinho. O que o senhor acha de uma pessoa de duas caras? É pessoas que não é de confiança. A pessoa tem que ser, ele tem que ser, a pessoa para honrar a roupa que veste, ele tem que honrar a sua palavra. Ele tem que honrar. Francisco das Chagas agiu 15 anos sem levantar suspeitas. Os crimes ocorreram em Altamira, no Pará, cidade onde Chagas morou por alguns anos, e na região metropolitana de São Luís do Maranhão. Já aconteceu uma série de crimes em Altamira e até 91, setembro de 91, não tinha ocorrido nenhum crime aqui em São Luís. Então, no dia 28 de agosto de 91, ele veio trazer uma cunhada dele para fazer um tratamento aqui no Hospital Geral em São Luís. O primeiro crime confessado por ele foi dia 7 de setembro. Logo depois da chegada. Logo depois da chegada dele. De início, as polícias dos dois estados investigaram as mortes separadamente. No Pará, a responsabilidade pela matança foi atribuída a uma seita de magia negra que mutilava crianças em rituais satânicos. A seita foi fundada por uma comerciante que se dizia vidente, Valentina de Andrade. Comerciantes e médicos de Altamira também teriam envolvimento no caso e respondem até hoje pelos crimes. Valentina foi presa e absolvida por falta de provas. No Maranhão, a polícia foi acusada de fechar os olhos para os crimes durante tempo demais. As mortes de crianças em bairros de periferia eram tratadas como casos isolados. Somente quando as famílias se uniram e tiveram o apoio do Centro de Defesa dos Direitos da Criança, Marcos Passerini, a situação começou a mudar. Esse caso teve uma reviravolta na medida em que essas famílias se mobilizaram com o apoio de entidades como o Centro de Defesa Padre Marcos Passerini e conseguiram ver esse caso pautado na agenda pública, e ter uma resposta do Estado. O caso dos meninos emasculados ganhou repercussão internacional. Neste vídeo, o Tribunal Penal Internacional pressiona o governo brasileiro a tomar uma atitude contra as mortes. Morreu criança que nem morria cachorro.
Nossos filhos não são cachorros. Em 2003, diante da pressão internacional, os policiais adotaram uma nova linha de investigação. A hipótese de que um serial killer estaria matando as crianças ganha força. São José de Ribamar é um município da região metropolitana de São Luís, um lugar turístico com belas praias. Mas este lugar paradisíaco foi cenário de crimes terríveis. Crimes que assombraram os maranhenses. Nos bairros pobres de São José de Ribamar, Francisco das Chagas agia. Na hora que esse menino aparecia, tu não tinha maldade na cabeça? Não, na hora que esse menino aparecia, eu não tinha, assim, maldade nenhuma, não. Assim, não passava nada pela minha cabeça, não. Mas quando começava aquela confusão na minha cabeça ali, parece que um negócio ficava falando ali, aí ali eu ia começando a ficar de outro jeito. Toda vez que é pressionado, Chagas muda de assunto. Não dá uma resposta direta. Parece fugir. E por que você acabou confessando esses crimes? Porque há confissões, inclusive o doutor Diniz tem confissões suas gravadas. Muito bem. Por que você acabou confessando? Eu vou lhe falar aqui relatamente o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte, é que nem eu lhe disse no começo da reportagem, que eu fui uma pessoa sempre trabalhador, nunca passei por isso, nunca tinha sido preso na minha vida, com a idade da época que eu fui preso, com 38 anos, nunca tinha sido preso, nunca pisei nem numa delegacia para dar queixa de ninguém. Mônica lembra todos os detalhes do dia 9 de fevereiro de 2003. Foi quando o filho de 4 anos, Daniel, desapareceu. Na época do sumiço, ela estava separada do marido. O menino foi levado da casa do pai enquanto dormia. Na madrugada, o pai dele ligou para minha casa, para a casa do meu pai, falando, né, Mônica, o nosso filho desapareceu. Mônica conta que o ex-marido dormia com os 2 filhos quando Daniel, o mais velho, foi tirado de casa. A porta da cozinha estava destrancada. Um homem entrou e levou a criança. Fiquei enlouquecida no tempo, a gente ficou todo mundo procurando, era cartaz. A gente viajava para procurar, onde a gente sabia, ouvia dizer que tinha notícia de criança, a gente ia. O que Mônica não desconfiava é que o assassino de seu filho estava dentro de casa. Francisco das Chagas era amigo da família, namorava a cunhada de Mônica. Na minha concepção, foi ele que matou meu filho. Você conhece essa criança? Conheceu essa criança? Conheci e é praticamente meu parente, né? O senhor que fez mal a essa criança? primo das minhas filhas. O senhor fez mal a essa criança? Eu nunca vou fazer mal a criança, rapaz. Eu nunca fiz mal a ninguém. Um psicólogo forense analisou a entrevista feita com Chagas. Antônio Serafim ajudou a fazer o laudo que colocou Chagas na prisão. As imagens atuais do que ele mostra hoje, né? Ele mostra uma tentativa de negativa desses fatos, porque é natural, né? Um processo de defesa, mas para leigos, conversar com Chagas, tanto na época como hoje, ele confunde muito. 6 de dezembro de 2003, a situação de Francisco das Chagas começa a ficar complicada. Neste dia, desapareceu um garoto de 15 anos que morava nesta casa, na periferia de São José de Ribamar. Não foi difícil para a polícia ligar Chagas ao caso. Jonathan Vieira tinha 15 anos. Foi a última vítima de Francisco das Chagas. E a chave que a polícia precisava para solucionar todos os crimes. Jonathan era um menino pobre, assim como foi Francisco das Chagas. No final de 2003, os caminhos deles se cruzaram.
quando Jonathan foi levar a bicicleta na oficina onde Francisco trabalhava. Na manhã do dia 6 de dezembro, o mecânico convidou Jonathan para apanhar açaí na mata. O assassino matou o garoto com uma pedrada. Não. Ele mostrou pra gente na reconstrução lá, no local onde estava a pedra, a gente recolheu essa pedra. E bate a forma, o local onde ele fez a lesão, bate com a lesão encontrada na vítima. Dona Rita se lembra bem daquela manhã. Ela tinha saído para trabalhar quando o filho partiu. Jonathan contou à irmã que ia sair de bicicleta para apanhar frutas com Chagas. Quando alguém assim diz assim, a senhora é mãe do Jonathan, eu já não quero mais nem responder, porque vem sempre as mesmas perguntas. Não foi que seu filho morreu, como a senhora encontrou, são coisas que doem. O depoimento da família de Jonathan levantou suspeitas. A mãe e a irmã do garoto confirmaram que o menino tinha ido pegar frutas com o mecânico. Chagas foi visto com Jonathan no dia do desaparecimento. Testemunhas também viram Francisco das Chagas empurrando 2 bicicletas na estrada de Santana, perto da casa de Jonathan. O senhor foi visto voltando com 2 bicicletas? Isso aí também eu não sei. Eu não sei. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte... Entende o que eu estou falando para o senhor? Eu entendo o que você está falando. Foi visto, entrou um de bicicleta, outro de bicicleta. Vão lá no meio do mar. Sei. Aí o senhor foi visto saindo de lá com 2 bicicletas. Eu terminar, o senhor acha isso que o fato que nós estávamos falando agora, você está distorcendo a palavra. Não, eu só estou tentando entender a história. Pois é, então você vai entender, que veja bem. O que eu quero dizer é que a justiça está me sentenciando e não tem provas. Não tem provas suficientes para eles me condenarem o que estão fazendo comigo. Por quê? Primeiro, a pessoa para condenar um tem que ter a testemunha-chave, de dizer assim, eu vi ele saindo com fulano, fulano e fulano. Nunca apareceu. Nunca apareceu. As testemunhas são policiais, promotores. Você está entendendo? São tudo coisa da laia deles lá. A gente não tinha o corpo de Jonathan. O delegado então descobriu que Chagas era amigo da família de Daniel, o outro menino que havia desaparecido meses antes, no mesmo bairro. A partir daí, a polícia tinha um elo entre os 2 casos. 16 de janeiro de 2004, a polícia encontra ossadas num matagal em São José de Ribamar. Eram os restos mortais de Jonathan. Policiais acham roupas da vítima, uma bermuda e uma camisa que estava com a parte da frente cortada. Com as provas nas mãos, os policiais prendem o mecânico. Com a achada da ossada de Jonathan, ele resolveu confessar o crime do Jonathan em definitivo. Quando o senhor chegou no lugar assim, o que a senhora sentiu? Eu desmaiei. Na hora? Por quê? Porque eu tinha pedido antes para Deus me mostrar uma prova que era ele mesmo que tinha tirado a vida do meu filho. E assim que eu quiser, Deus me mostrou. Aí não tinha mais dúvida. Investigadores decidem então fazer uma segunda vistoria na casa de Chagas. Encontram pedaços de cartilagem e de couro ressecado. Mandou para fazer para o laboratório do ICRIM e confirmou que se tratava de material de pele humana. E aí resolveram escavar. Resolveram escavar dentro da casa dele. 26 de março de 2004. A situação de Chagas agravou-se de vez. A polícia encontra bem aqui 2 ossadas de garotos onde ficava o casebre em que ele morava. Uma semana depois, ele mesmo trouxe os policiais aqui e mostrou o lugar onde tinha enterrado um outro garoto, bem ali, a 10 metros de onde eu estou. Do jeito que ele descreveu, ele disse que tinha colocado o garoto dentro de um saco plástico, dentro de um saco de nylon, em 2 sacos, vestiu e botou no sentido contrário. Na forma como ele descreveu, estava lá. Vem à tona as confissões dele dos casos, não só na capital, como no interior. O senhor confessou os crimes a partir desse encontro da ossada, as 3 ossadas ali na casa do senhor. A partir dali, o que consta é que o senhor acabou confessando, foi confessando um, confessando o outro, assim por diante. Agora o senhor disse para mim que não confessou. Senhor, eu gostaria até de lhe dizer que eu tinha de lhe falar sobre isso aí, eu já falei, né? Porque eu já lhe disse, a segunda vez, essa é a terceira vez que eu estou falando aqui na reportagem, né? Eu não fiz isso. Eu não fiz isso.
A gente chegou em determinado local, aí eu me lembro que eu peguei ele, revisou, e ele não reagiu, ele ficou assim quieto. É como se ele fosse inebriado, enfeitiçado para executar o crime. Chagas foi condenado a 20 anos e 8 meses de prisão pela morte de Jonathan e ainda aguarda julgamento pelos demais assassinatos. Por isso, hoje nega os crimes. Não tem prova, a justiça está me condenando, a justiça aqui não está me dando chance nem de eu suspirar. Mas na época das mortes, Chagas abriu o jogo. Alegou que ouvia vozes quando entrava na mata com os meninos. Vozes que o mandavam matar. Cada vez que aquele negócio falava no ouvido, eu ficava mais perturbado. E quando de repente, às vezes aquela coisa aparecia na minha frente. Aí ali, quando aquele negócio aparecia, eu já não respondia mais por mim, entendeu? Sim, ela mandou fazer o que agora? Que eu pegasse o menino e fizesse o mesmo sentido que os outros. Para, tio, para, não. Chagas matava a vítima, emasculava, mutilava. A parte final deste ritual macabro era esconder o corpo sob uma árvore conhecida como tucum.